Bem-vinda e bem-vindo ao Por Trás do E-Commerce, o seu podcast sobre os bastidores do mundo do e-commerce. Hoje receberemos uma pessoa especial que vai nos contar da sua experiência nesse mundo. Então, senta-se confortável e se prepara. Boa escuta. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei quando vocês vão escutar esse podcast, mas hoje temos de novo uma convidada muito especial, no nome da Vitória. Oi, Vitória, tudo bem? Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, como disse o Nico. Tudo bem, e você, Nico? Tudo incrível, obrigado. Antes de apresentar mesmo você com certeza é desse mundo do e-commerce, porque aqui só recebemos pessoas do e-commerce, ou por trás do e-commerce. A ideia do podcast é de mostrar às pessoas que estão por trás o que pode acontecer por dentro mesmo da operação. Então, a primeira pergunta que vou te fazer para te conhecer um pouco melhor é uma pergunta que faço para todos os convidados e convidadas. Vitória, quando você era criança, o que queria ser quando crescer? Nossa, Nico. Eu queria ser engenheira mecânica. Minha mãe é engenheira, e aí meu irmão também foi fazer engenharia. Então, a primeira coisa que eu pensei em fazer, assim, quando eu pensei na minha vida adulta, foi engenharia mecânica. E curioso que, assim, no meio do terceiro ano no colegial, um dia eu acordei e falei: nossa, não, peraí, não quero trabalhar com engenharia, eu quero trabalhar com moda. E aí foi até uma conversa assim que eu tive com a minha mãe, que eu fiquei, meu, ela vai me matar. É hoje que ela me expulsa de casa. Mas foi bem tranquilo, assim. E logo quando eu entrei na faculdade de moda, eu fiz negócios da moda, né? Eu já decidi que eu queria trabalhar com e-commerce. Então foi uma escolha muito certa que eu tive para mim. Perfeito. Isso é interessante. Então, na verdade, sua primeira opção não estava e-commerce, estava moda. E aí, hoje, justamente, como posso definir você? Chamo você de gerente de e-commerce, gerente de e-commerce de moda, diretora digital. Como você se define hoje? Hoje eu me defino como gerente de e-commerce de moda e é assim o segmento que eu gosto mesmo, que eu amo e pretendo continuar nessa área mais alguns anos aí, o tanto que Deus permitir. Acho que o que interessa bastante as pessoas é entender o caminho da pessoa. Então, agora vamos voltar um pouco justamente como você chegou dessa menina que queria trabalhar com moda e depois voltou, ou chegou ao e-commerce. Mas qual foi justamente esse o caminho que você estudou e quais foram os maiores desafios dentro desse caminho para chegar onde você está hoje? Tá, eu assim, trabalho com e-commerce de moda já tem quase 10 anos, então é uma experiência já um pouco mais longa. Eu comecei a minha carreira na área de moda numa editora de revistas, fazendo produção fotográfica, e logo depois eu fui trabalhar em uma confecção no Bom Retiro como mídias sociais. E eu sempre, assim, tive esse desejo de trabalhar em um e-commerce da época da faculdade. Em um certo momento nessa confecção, eu cheguei a conversar com os diretores e falei: olha, quero encerrar meu ciclo aqui porque quero trabalhar com e-commerce, então vou me abrir para o mercado. E aí, uns dias depois, meu ex-chefe me chamou e falou: olha, a gente tem o desejo de abrir um e-commerce, vamos construir esse primeiro e-commerce juntos? E foi ali meu primeiro contato, minha primeira experiência com e-commerce. E eu era uma assistente, né, bem júnior, e eu tive que correr atrás de todas as informações, aprender na raça, sozinha, o que era um bom e-commerce, como montar, como construir um bom e-commerce e descobrir todas as etapas e processos de um e-commerce ali sozinha. E essa foi a minha primeira experiência em construir um e-commerce. Isso foi em 2013. Foi em 2013. E aí, depois disso, eu fui evoluindo, né, dentro dessa área, crescendo, até que eu tive. Minha última experiência foi de quase 8 anos na mesma empresa, em que eu realmente evoluí e construí minha carreira como gerente de e-commerce de moda. Essa carreira, sabemos até onde você chegou e acho que por uma vez na vida vou te falar parabéns para todo o seu caminho. Mas justamente chamamos você aqui hoje para falar um pouco dessa experiência.
E justamente se você passou de uma operação que basicamente não tinha ninguém a uma operação mais robusta. Então a pergunta que me interessa dentro do e-commerce mesmo agora é saber quais são os cargos ou as pessoas que você acha essenciais dentro de uma operação de e-commerce. Olha, Nico, com certeza você precisa ter um assistente operacional, uma pessoa que vá cuidar dos cadastros dos produtos, da troca de banners, promoções, alterações de preços, né? Então precisa ter um braço e precisa ser uma pessoa ponta firme, uma pessoa assim que você possa confiar, porque qualquer alteração operacional que seja feita ali no back acaba refletindo no site e reflete também na experiência do cliente. Então isso com certeza é fundamental. Precisa ter um bom atendimento ao cliente também, que faça com que o seu cliente sinta o que é a marca, né? Porque hoje, principalmente depois da pandemia, a cultura da compra online já é mais comum aqui no Brasil, mas tem muitas pessoas que ainda se sentem inseguras, que têm dificuldade de compra online. Então, o saque, ele é quem passa a segurança para o nosso cliente final. Então, é um cargo que eu considero bem importante. Mas precisa, sem dúvidas, ter alguém à frente da estratégia. Alguém que pense em todas as ações comerciais, que consiga criar o direcionamento e o caminho para esse e-commerce dar certo. Então, assim, são 3 pilares que eu acredito que são bem importantes para um e-commerce dar certo. Concordo total com você. Talvez teria adicionado uma pessoa de expedição, mas vou focar no atendimento mesmo. Atendimento é a ponte entre o que acontece dentro e fora da empresa. Exato. E dentro de uma empresa temos uma outra fonte que vai comunicar mesmo, que é o marketing. Muitas vezes, em muitas empresas, vemos o marketing tendo um objetivo de meio prazo de construção da marca e o comércio que tem um objetivo de vender mesmo a curto prazo. Então, podemos ter contradições entre as duas estratégias. Você trabalhou muito próximo do marketing, e até acho que o momento gerenciou também o time de marketing ao mesmo tempo que o time de venda. A pergunta que é muito importante para as pessoas entender ou ter pontos de vista mesmo é como enxergar a comunicação e o trabalho mesmo do marketing, que vai ter um objetivo, do e-commerce, que vai ter outro objetivo, e os dois simultaneamente. Os dois são totalmente complementares e importantes para o e-commerce dar certo, porque as ações comerciais, elas vão captar um cliente pela primeira vez. Elas vão fazer com que o cliente compre no impulso, aproveite uma promoção, um cupom de desconto, enfim, uma live, né, uma ação comercial também, para conhecer a sua marca e conhecer o seu produto. Mas se a marca não tiver um posicionamento, não tiver um branding, uma mensagem, um trabalho mesmo pensado a médio e longo prazo, esse cliente não se sustenta. Então, é muito importante trabalhar os dois pilares e conciliar as duas etapas para você conseguir construir um e-commerce e uma marca sólida. Então, assim, para mim não existe a possibilidade de um e-commerce não trabalhar totalmente atrelado a um departamento de marketing. São dois departamentos que trabalham e seguem juntos nas duas ações, tanto comerciais quanto de construção de marca. E aí, como fazemos para dividir mesmo os canais? Tem alguns canais que são em superposição entre os dois, ou alguns canais ou algumas estratégias. Falo isso porque conhecemos algumas empresas onde o marketing, por exemplo, não nos deixa muito mexer como o Instagram. Até algumas vezes como o e-mail, porque comunicação de fora tem que ser bonito, vender um segundo plano para o marketing, enfim, tem um pouco, algumas vezes, essa guerra. É uma divisão de canais mesmo, é uma divisão mesmo de conteúdo dentro dos mesmos canais, tem uma convivência, um alinhamento que permite de fazer isso andar juntos e conseguir atingir objetivos de curto prazo como objetivos de longo prazo ao mesmo tempo. Como você enxerga essa parceria entre os dois times?
Tá, eu não acredito em segmentação de canais para para cada ação, né, para cada departamento. Por quê? O seu cliente, ele tá em todos os canais. Seu cliente está no Instagram, ele tá no YouTube, ele tá no e-mail, você tem um cliente via SMS. E como eu acredito numa venda complementar de uma ação comercial mais uma ação institucional, acho que isso é muito importante para você captar os clientes e ter clientes fiéis seguindo sua marca, você precisa atingir o cliente das duas maneiras em todos os canais. E aí, a minha dica é entender a volumetria que você vai trabalhar cada ação em cada um desses canais. Então, por exemplo, a partir do momento que você tem um cliente já na sua base de e-mails, e isso é muito importante também entender, né? Você analisar canal a canal, conseguir segmentar dentro da sua base de e-mails quem é comprador e quem se cadastrou para receber suas newsletters, né? Que aí você vai trabalhar com quem ainda nunca comprou um tipo de comunicação mais institucional, com uma ação comercial para a primeira compra, ações específicas para aquela pessoa que nunca comprou. Mas para quem já é seu cliente e está ali o tempo todo, essa pessoa ela já te conhece. Então você não precisa, de certa maneira, trabalhar as comunicações institucionais para dizer o tempo todo quem é você. Você vai trabalhar a comunicação institucional para dizer o que você tem de novo. Então, num lançamento de uma nova coleção, num lançamento de um novo produto, né, de uma nova experiência. Aí você vai trabalhar uma questão institucional. Mas na grande maioria, você vai trabalhar para aquele leitor que já é seu cliente, ações comerciais. Agora, falando um pouco, por exemplo, sobre Instagram. É bom segmentar também, exatamente analisando tudo isso. Nos stories, a grande maioria são pessoas que já te seguem. Então, trabalhar ações comerciais com aquelas pessoas que já te seguem são pessoas que já te conhecem. Agora, no feed, normalmente são pessoas que estão entrando no seu perfil pela primeira vez. Então, pessoas que não conhecem a sua marca. Então, trabalhar estratégias institucionais no feed do Instagram funcionam melhor para pessoas que não te conhecem. Então, no fim das contas, para resumir, eu acho que é um pouco de análise de funil para entender onde está o seu cliente, onde está o seu seguidor, o seu leitor, e trabalhar as comunicações ideais para cada um desses públicos. Ótimo, mas gostaria de tocar mais um ponto sobre mesmo esse assunto, que é um ponto que vou ampliar até. Acredito que é importante mesmo ter uma visão muito humana dentro disso. Falamos bastante com pequenas e médias empresas. Acho que ter uma cumplicidade entre, primeiro ponto, entre todo mundo de um serviço mesmo, do serviço de e-commerce. Acho que tem um lado muito humano que é importante mesmo. O time tem que se envolver, e acho que quando falamos de dois times mesmo, marketing e e-commerce, por exemplo, pode ser produtos e e-commerce, tem que ter também um alinhamento, uma coerência para deixar as coisas fluir melhor. Sim. Aí chegou mesmo a uma pergunta que sai um pouco desse escopo, mas que acho que faz total sentido. Você acha que dentro desse mundo onde precisa ter uma forma de cumplicidade, é possível ter amizade, que vai mais que a cumplicidade, mas uma amizade dentro mesmo do universo do trabalho, que são coisas que é importante conseguir separar para conseguir ter um nível mesmo de cobrança de um do outro. Como você enxerga essa parte amizade, essa parte profissional? Você já me fez essa pergunta porque você já me conhece, né? Bom, eu fiz grandes amigos no trabalho, então eu acredito que isso é possível sim, mas tem um segredo para isso dar certo. E o segredo é realmente você conseguir separar o momento em que você está agindo da sua maneira profissional e o momento em que você é a pessoa amiga. Então, é claro que quando você começa a trabalhar com uma pessoa, você vai misturar aquilo, né, no dia a dia, para ter um dia a dia leve, um dia a dia tranquilo. E se relacionar bem com as pessoas, vamos lá, né, faz com que a gente consiga melhor as coisas que a gente precisa. Então, um bom relacionamento dentro do trabalho, para mim é fundamental para você ter sucesso no seu trabalho.
e como você consegue separar, né, a amizade com o seu perfil, seu relacionamento profissional dentro do trabalho. Assim, tem alguns momentos que eu considero que são importantes ter isso bem separado. Então, por exemplo, ali na mesa, no dia a dia, a gente pode ser amigo do nosso colega de trabalho. Isso não é um problema. Mas em uma reunião profissional, em uma conversa de feedback, em um alinhamento, ninguém é amigo. Em um alinhamento, em uma reunião de feedback, nós somos profissionais. Então, é muito importante todo mundo ter essa consciência, tanto, né, a pessoa que está de um lado quanto a pessoa do outro. Mas eu acredito que é super possível conciliar as duas coisas se não romper esses limites. Acredito que é isso mesmo. A questão é uma questão de maturidade de todas as pessoas, maturidade profissional. Então, nos primeiros anos, muitas pessoas vão ser amigos. Depois vão ter pessoas que vão virar, não, mas essa amizade não funciona, vão cortar. Mas acho que com maturidade conseguimos encontrar um equilíbrio que vai servir à empresa, na verdade. Acho que o ponto forte é isso. Até, Nico, desculpa te cortar, até assim, fazendo um complemento, uma coisa importante também que eu considero. É diferente quando você faz um amigo que você não trabalha junto. Um amigo que você não trabalha junto, você tem a liberdade de falar tudo o que você pensa, né? De ser quem você é 100% e tudo mais. Agora, um amigo que você tem uma convivência no trabalho, não é uma pessoa que você pode falar tudo o que você pensa sobre o trabalho. Você pode falar tudo o que você pensa para aquela pessoa sobre sua vida profissional, sobre ela como pessoa, fora do que fora do que diz sobre as questões profissionais, mas tudo que for relacionado a trabalho, você não pode falar tudo o que você pensa. Você tem que pôr também os limites dentro, né, do seu raciocínio e saber controlar e ponderar o que você vai dizer para aquela pessoa profissionalmente, né? Porque se envolve o trabalho, não é só amizade, é trabalho. E acho que isso, se puxamos ainda mais longe, na verdade, quando paro agora para pensar sobre amizades que teve através do trabalho, as que mais funcionarão foram quando a amizade nasceu no trabalho. Sim. Tipo, começa pelo lado profissional e aí vira uma amizade. E não uma amizade que depois entra na mesma empresa, porque aí vira uma coisa muito mais difícil mesmo. Aí você pode ter uma visão do seu amigo ou sua amiga fora, você vê na empresa, você pode até sentir que não é a pessoa certa ou na empresa certa para a pessoa, só que não pode falar isso para a pessoa. Agora, quando nasce dentro do mundo profissional mesmo, que você cria um laço, esse laço vai ser muito forte. E acho que o grande desafio depois é quando os dois saem da empresa ou do mesmo universo, não se perder de vista, porque se compartilham tantas coisas, não pode ser só sobre o trabalho. Então, talvez mesmo a solução é conseguir criar um ambiente ou ter um ambiente dentro da empresa que vai favorizar essa amizade, que vai favorizar essa aproximação e que vai fazer que as pessoas vão criar um real laço para todos juntos estar dentro dessa luta e que vai muito além de um horário comercial. Fechou. Agora que falamos de amizade, do lado humano, vamos num assunto que continua, na verdade, mexendo entre esse lado profissional e o lado profissional, que é o período da pandemia. O período da pandemia, acredito que todo mundo vai concordar que foram 3 anos mesmo, só que vou dividir esses 3 anos em 3 fases diferentes. Acho que teve a primeira fase, fora do assusto, teve um período que a empresa precisou se adaptar mesmo ao novo cenário. Estava todo desconhecido, todo num momento mesmo que ninguém tinha vivido isso, ninguém me esperava para isso. E tinha pessoas mesmo que faziam uma coisa que tiveram que vir fazer outra coisa e enfim se adaptar para servir muito o e-commerce. Teve uma segunda fase que foi uma fase de crescimento o crescimento do negócio do e-commerce em si. Isso eu falo de uma maneira geral, como na estabilização dos times. Então, conseguimos nos organizar mesmo e conseguimos, como esse novo cenário dentro desse, se adaptar. Só que é estabilizar mesmo essa adaptação. Só que também teve a saída da crise, que foi a terceira fase da pandemia, antes de voltar ao normal, que podemos considerar que essa volta ao normal foi literalmente na virada do ano passado, na virada de 2022 para 2023,
E estamos vivendo, falamos aqui muito do fato que vivemos agora o ano zero. Mas não quero falar hoje do ano zero para você, não quero falar do agora, quero falar dessas três fases, porque foram mesmo fases de adaptações constantes e de conseguir recriar uma realidade que não estava. Então, voltou na primeira fase. Como você viveu dentro da empresa e quais foram as medidas que foram tomadas dentro da empresa nessa fase de adaptação? Tudo fechou, e-commerce virou prioridade e a partir disso, o que aconteceu? Olha, foi uma loucura. Realmente foi um momento que ninguém imaginava, um momento de bastante angústia. A gente tinha aquele receio, né, de sair de casa e ficar doente, muitas pessoas com familiares idosos, com pessoas de risco, e nessa primeira fase da Covid não teve, assim, não tinha um público específico, né? E todo mundo estava suscetível a ficar doente e a correr um risco de vida. Então foi um momento de muito medo, de muita insegurança, mas assim, principalmente de se readaptar, de mudar, de se transformar. Então foi um momento que a gente enxergou que tinham coisas que precisavam ser feitas e era hora de fazer o que precisava ser feito, independente do que fosse. Então, falando do e-commerce propriamente dito, ali na empresa, né, em que eu estava, tinham muitas lojas físicas e as lojas fecharam, todo mundo naquela insegurança, com medo de perder o emprego mesmo, e o e-commerce passou por uma grande transformação, que foi agregar e precisar mesmo da ajuda desses colaboradores de loja física. Então, gerentes de loja, vendedores, as caixas que vieram com força para ajudar a gente ali no e-commerce a separar a mercadoria, a receber produto, a despachar os pedidos das clientes. Foi um momento assim de todo mundo se unir, de se abraçar para conseguir passar por essa fase de incertezas, né? Até que tudo se acalmasse, as coisas começassem a entrar em um funcionamento um pouco normal, né? O novo normal, como a gente costuma dizer. Então, realmente foi um momento que exigiu muita resiliência, porque além de todas essas inseguranças pessoais, também tinha uma grande insegurança profissional. Como fazer esse e-commerce dar certo? Como vender o que a empresa precisa que esse e-commerce venda e que entregue o resultado que precisa ser entregue. Então, foi um momento muito desafiador, mas que assim, a gente conseguiu passar com bastante sucesso, né? Posso resumir dessa maneira. Isso. Mas vou voltar um pouco mesmo nesses desafios. Tem um desafio que eu vi em bastante clientes e que funciona de formas diferentes. Um dos grandes desafios é pedir mesmo para pessoas de lojas físicas vir, por exemplo, fazer expedição, ajudar no atendimento de pessoas. De um ponto de vista humano mesmo, como é gerenciar pessoas que, de fato, não têm vontade de estar aqui, estão aqui por necessidade da empresa, muitas delas se recusam a isso, e isso estou falando de fato de um monte de clientes onde vi empresas que o funcionário da loja recusou ir para o e-commerce. E não foi demitido, mas recusou por um tempo e depois, quando viu que não tinha opção, foi lá. Mas não foi a pessoa que foi a mais eficaz ou a pessoa que conseguiu mesmo se envolver no projeto. Então, desse ponto de vista de uma pessoa que gerenciava um time que estava definido, aí chegar a gerenciar pessoas de qualquer lugar da empresa para conseguir fazer o projeto dar certo. Como você motiva as pessoas, como você se comporta na frente desse tipo de pessoas que ou quer estar aqui, e talvez tiveram pessoas que foram lá nesse momento e que tiveram vontade de ficar depois, teve pessoas que com certeza não viam a hora de ir embora, então como você conseguiu gerenciar mesmo essa parte humana de gerenciar essas pessoas que estavam fora do seu equipe, mas nesse momento precisava estar dentro? É, eu, assim, acredito que, como eram pessoas, de certa maneira, temporárias, eu tinha que aproveitar essa pessoa da melhor maneira possível, com o melhor que ela pudesse me entregar. E tinha muito trabalho, muita coisa para fazer. Então, assim, a gente tinha recebimento de produto, organizar o estoque, separar pedidos,
a parte da embalagem, da expedição, lançamento de notas no sistema, atendimento ao cliente, então tinham várias funções. E é claro que ali, naquele momento, de repente eu enxergava que essa pessoa, ela precisava vir hoje para me ajudar nessa função. Se ela não estava com uma boa performance nessa função, eu trocava. Sentia, assim, o que a pessoa tinha de melhor para me oferecer. Então, aconteceu sim, em alguns momentos, por exemplo, uma pessoa que eu via que ela era muito boa para fazer separação de pedidos, mas exige um certo esforço físico, né? Porque a pessoa precisa ficar em pé, precisa ser ágil, né? Andar muito ao longo do dia, que a pessoa ficava muito cansada, então que para ela aquilo era um esforço que ela não queria se submeter. E eu tive que abrir mão naquele momento, colocar ela para lançar a nota, né? É claro que assim, antes disso, tentei conversar, pedir, mostrei, porque também às vezes a pessoa ela não quer fazer porque para ela é cansativo. Mas quando você senta, você conversa e você mostra para ela que aquilo é importante para a empresa e que você enxerga que ela tem um potencial acima de outras pessoas para fazer aquela função, ela cede, ela entende que ela está ajudando, que ela está sendo útil e que ela é melhor do que outras pessoas para fazer aquela função. Então ela em muitos casos, assim, eu consegui fazer a gestão das pessoas ali e fazer as pessoas nos ajudarem, realmente mostrando para as pessoas o quanto a gente precisava delas em cada uma dessas funções. Mas claro que teve caso em que a pessoa realmente não cedeu, entendeu? Falou, olha, eu te ajudo com tudo que você precisar, contanto que eu possa ficar sentada. Então, tudo bem. A gente montou até mesa de embalagem para a pessoa poder ficar sentada. Porque naquele momento a gente precisava do melhor de cada um e do máximo de pessoas possíveis para ajudar na operação. Uma visão muito legal mesmo, saber continuar a motivar as pessoas, não ver só o interesse da empresa, na verdade, continua a ser o interesse da empresa de motivar as pessoas. Mas muitas pessoas nessa loucura estavam assim, mas não de outro jeito. E estou vendo que mesmo você e muitos clientes que tiveram sucesso nessa primeira fase foram as pessoas que souberam também escutar as pessoas que estavam aqui, entender que não estava o lugar delas e conseguir criar essa agilidade, essa motivação dentro dessas pessoas. Antes, aliás, de passar na segunda fase e de deixar de lado esse caos, vou fazer uma parêntese aqui. Tem pessoas que acreditam muito em empresas ágeis. Então, você tem que mesmo se adaptar a qualquer hora. E dentro do e-commerce, sabemos o quanto essa agilidade é importante. E tem um outro time de pessoas que vai acreditar muito em empresas que têm processos bem definidos e que precisa ter essa estrutura, esse processo mesmo. Você é do time ágil ou do time processos? Eu sou do time processos. Eu acredito que quando a gente tem um processo bem estabelecido, a agilidade acaba sendo o resultado final. Então, a gente, por exemplo, nesse momento de construção, até você me fez lembrar um processo que você participou com a gente. Nesse momento de construção de processos, a gente cronometrou quanto tempo demorava para separar um pedido, quanto tempo demorava para embalar, quanto tempo demorava para faturar. E a gente fez isso com vários profissionais diferentes para criar o melhor processo para que fosse seguido por qualquer pessoa que estivesse ali. Então a gente sabia exatamente quantos minutos em média uma pessoa demorava para separar um pedido, para faturar e para embalar. E tendo isso muito claro, a gente também conseguia definir, por exemplo, a melhor maneira de separar um pedido. Então, por onde você começa? Por qual sala? Por qual produto? É melhor uma pessoa que rode todas as salas ou uma pessoa que fique somente em cada sala especificamente? Então, investir um tempo para analisar como o processo, como, né, a atividade funciona e criar um processo extremamente definido que todo mundo siga, resulta em agilidade, porque você implanta aquele processo e todo mundo que estiver ali, mesmo que seja uma pessoa nova, que veio de loja física, que está ali pela primeira vez, ela vai ser ágil, porque ela vai criar um processo que você criou e que você acredita que é o melhor resultado a ser entregue. Muito bom. E, aliás, você me convenceu. Eu sou mais do time ágil, mas, na verdade, acho que você deu o exemplo certo. Criamos um processo a partir de dados, a partir do que estava acontecendo. Só quero dar um recado sobre isso. Cuidado, pessoal, da forma que vocês vão comunicar isso como time. Porque quando fazemos esse tipo de coisas, de cronometrar as pessoas,
eu fiz isso em diferentes empresas nessa época, as pessoas podiam ter a sensação que são policiados e que são julgados, na verdade. Então, acho que a comunicação do porquê fazemos isso, e que para definir o processo e que para saber quantas pessoas precisamos, então, na verdade, para trazer ajuda para eles e não para policiar eles, é uma comunicação que é essencial mesmo nesse momento. Complementando também, Nico, nesse processo a gente consegue identificar, inclusive, as pessoas que têm mais agilidade em certas etapas. Então, são pessoas que acabam, de certa maneira, ficando fixas em cada etapa ali do processo. Então, tem pessoas que dobram roupa com mais facilidade do que outras, tem pessoas que andam mais rápido do que outras. E aí você consegue, inclusive, entender onde cada um da equipe se encaixa melhor. E até, assim, entrando um pouco no que você falou sobre como comunicar isso para a equipe, eu lembro que a gente fez isso de uma maneira muito divertida. Eles queriam fazer correndo para serem melhores, mais rápidos uns que os outros, e a gente falava, não, calma, vai com calma, porque não é assim que você faz no dia a dia. E até isso, desculpa cortar você, mas se me lembro bem, participamos dessa diversão. Nós fomos também. Nós nos cronometramos também, né? Então, é um processo muito legal de ser criado. Então, voltamos ao nosso assunto de hoje da pandemia. Então, essa é a primeira fase que chamei aqui período de adaptação. Na verdade, acho que podemos chamar ele de período de caos. Sim, com certeza. Mas vamos na segunda fase, que foi uma fase mesmo que as lojas começaram a reabrir, então cada um voltou mais ou menos no seu lugar. E foi a hora mesmo de estabilizar o time. Os e-commerce nesse período estavam ainda numa fase boa, continuando a crescer para a maior parte das pequenas e médias empresas que acompanhamos e que estávamos olhando no mercado. Mas como foi essa fase mesmo de estabilização, na verdade, saída do caos e vir estabilizar o time, encontrar o lugar de cada um e falar agora você vai ficar aqui. Foi um período novamente de adaptação, né? Foi uma readaptação que teve novos desafios. Foi assim, mais tranquilo, já foi uma fase que as coisas começaram a se acalmar, mas ao mesmo tempo a gente não podia deixar a venda cair, o desempenho mudar, então teve um desafio na venda diferente, porque num primeiro momento também a gente fez muitas promoções, ações de descontos, abriu mão um pouco da margem para trazer um fluxo de caixa para a empresa. E nesse segundo momento, foi um momento de lutar por uma margem melhor, mas manter a mesma receita, né? Então, ter uma receita alta da mesma maneira. E assim, foi uma fase de adaptação com o time, porque a partir daquele momento, pessoas que entendiam aquele trabalho de certa maneira como uma fase temporária, passariam a levar aquele trabalho como seu trabalho de verdade, né? Então, entender exatamente onde cada um ficaria, quantas pessoas seriam necessárias para estar ali naquele time, quem seriam esses profissionais. E eu lembro, assim, que tiveram pessoas que queriam ficar no e-commerce, algumas pessoas a gente não conseguiu absorver no momento, porque as lojas físicas também precisavam dessas pessoas de volta, e outras pessoas ficaram e ficaram muito felizes, porque se encontraram em uma nova função, pessoas que trabalham até hoje na área de e-commerce, que saíram do campo de varejo físico, né, vieram para o e-commerce e que se encontram hoje no e-commerce e não se enxergam fazendo outra coisa, que encontraram uma carreira mesmo. Então foi um momento muito gostoso, assim, de viver, de ver essas pessoas se encontrando, querendo ficar, e de ver essas pessoas também ajudando na criação dos processos e implantando melhorias, porque eram pessoas que já estavam ali há algum tempo, já conheciam as atividades, as funções, e que enxergavam como a gente poderia estabelecer alguns processos de uma maneira melhor, né, do que como foi feito durante ali aquele momento de caos. Então foi um momento, assim, muito bom por esse lado da gestão de equipe e muito desafiador na venda, porque as lojas físicas voltaram. Mas assim, também nesse primeiro momento, as lojas físicas voltaram, mas os clientes ainda tinham muito receio de comprar na loja física, né? Então as lojas estavam abertas, mas demoraram bastante tempo para voltar a vender como
nem assim como vendiam, mas voltar a vender mesmo de verdade. E foi um período mesmo onde, quando voltamos a falar de processos, começamos a desenhar justamente fichas de cargo. Começamos a colocar mesmo uma organização dentro desse time. Acredito que na época fizemos um meio termo, criamos fichas de cargo com as pessoas que reparamos que queríamos no time, e isso, estou falando da experiência que temos juntos, mas também fiz mais ou menos os mesmos processos em outras empresas na época, e foi muito interessante mesmo pensar, tá, temos essa pessoa, queremos ir aonde ela é a melhor e criando os cargos sobre isso. Então, acho que, em termos de processos, foi mesmo oficializar, talvez, alguns processos, algumas posições que tínhamos criado de maneira mais informal na correria da primeira fase. E chegamos, então, nessa última fase, que foi a saída da crise. A saída da crise ainda não foi a volta ao normal, foi mesmo uma saída que trouxe novos desafios. Se durante a pandemia, e especificamente na primeira fase, o e-commerce tinha toda a prioridade, por exemplo, sobre produtos, na última fase, na saída, as lojas físicas precisavam de novo de produtos. E voltou uma guerra mais equilibrada que antes da pandemia. Antes da pandemia, a maior parte das pequenas e médias empresas davam prioridade para as lojas físicas. Você está vendendo agora, então pega produtos. E o e-commerce sofria muito de ser o último a ser servido, em muitos casos. Durante a pandemia, o e-commerce estava ao rei e tinha todos os produtos possíveis, que ajudou também a venda, mesmo se precisava de todas essas estratégias, essa estrutura. Nessa última fase, reencontramos mesmo uma coisa que estava, as lojas físicas e o e-commerce são agora igual. Então, quem vai ter esses produtos? Fora desses produtos, tinha essa coisa das pessoas que voltavam numa vida um pouco mais normal, ou talvez mais dificuldade na venda. Então, precisar mesmo encontrar e saber se o perfil que estava correspondendo ao momento da pandemia continuava a corresponder nesse momento. E nessa fase, criamos fichas de cargos de uma forma mais diferente, uma forma mesmo mais objetiva sobre quais são os cargos que precisamos. Mas justamente como foi essa última fase para você, esse novo desafio de ter que lutar mais com lojas físicas para ter os produtos que você precisa, ter uma venda que estava desafio, não vou falar, sim vou falar, desafio maior, na verdade, porque tinha simplesmente mais concorrentes externos, as lojas físicas, e mais concorrentes internamente dentro da empresa que você precisava, não sei, na verdade, se você precisava brigar para os produtos, se você continuava a ter a prioridade, ou se você teve que se adaptar de uma forma diferente a essa nova realidade. Olha, Nico, tem essa questão interna, que realmente, assim, tinha essa questão das lojas físicas reabrindo, da divisão dos produtos e tudo mais. Teve uma questão também sobre o aumento da produção de produtos, né? Então, o departamento de estilo teve que correr atrás de novos fornecedores, né, para conseguir produzir o quanto a empresa demandava. Mas tem um fator externo que eu acho que se aplica também a outros e-commerces, que para mim foi muito marcante, que foi o desafio do ano de 2022. Porque passado 2020 e 2021, a gente teve que fazer muitas coisas novas para vender. A gente foi aprendendo novas estratégias, né? Então, a gente tinha reuniões semanais ali, pensando em novas ações, vendo o que concorrentes estavam fazendo, o que a gente poderia aplicar também no nosso negócio, e tudo que ia dando certo, a gente mantinha. E aí criava uma nova ação. Então, mantém tudo que deu certo e cria uma nova ação. E 2022 foi muito doido, assim, porque tudo o que a gente fazia que dava super certo, passou a dar certo. Deixou de super certo, de dar super certo, e passou só a dar certo. Então, um resultado, assim, bom, uma ação simples, que todo mundo que viveu essa fase vai saber, vai concordar comigo. Ação de frete grátis. Em 2020, em 2020, 2021, quando a gente fazia um dia de frete grátis, era uma loucura, vendia super. A expedição tinha que trabalhar um pouco mais, ou trazer uma pessoa para ajudar, a gente aumentava um dia no prazo, porque realmente bombava. 2022, você fazia um dia de frete grátis, vendia mais, mas já não tinha mais o mesmo resultado. Então, foi um ano, assim, de compilar
que a gente teve que sentar e pensar o que nós fizemos nesses últimos 2 anos que deu certo, o que nós fizemos que foi bom, listar todas essas ações, criar um calendário com todas essas ações para repetir, né, todas essas ações, e que mais? E o que a gente nunca fez que a gente vai ter que acrescentar? E tudo isso para ter o mesmo resultado. Então, assim, foi um ano bem desafiador de vendas nesse sentido, em que a gente fez muito mais coisas do que a gente já tinha feito em qualquer outro momento para ter o mesmo resultado ou um resultado um pouco acima. Então, foi mesmo isso, foi um outro ano de readaptação e hoje estamos no quarto ano de readaptação. Para quem nos escuta hoje, em 2023, deve entender deve saber e concordar que é um ano também muito difícil. E teve essa conversa ontem como time da consultoria, falando, pessoal, precisamos questionar todas as certezas que temos, porque tudo que vivemos em 2020, que conseguimos replicar em 2021, já não estava 100% verdade em 2022 e está ainda menos agora. Então, só para concluir essa parte, foi a pandemia, não vou falar que foi uma fase boa, acho que foi uma fase de muita aprendizagem, foi uma fase justamente que conseguimos entender que precisamos agilizar os processos. Então, a pegadinha de você do time de agilidade ou de processos, acredito que processos mesmo são uma coisa importante e esse estresse nos aprenderá a nos readaptar sempre, nos reinventar sempre. E foi mesmo um caminho que hoje estamos de novo reaprendendo e construindo uma coisa nova no mercado. O mercado como tudo. Vemos alguns grandes que estão caindo, alguns pequenos que estão crescendo. Então, temos uma redistribuição das cartas. Mas foi só para concluir mesmo sobre esse período, que foi um grande período de aprendizagem, acho que foi muito rico para um ponto de vista profissional dentro do e-commerce. Obviamente, teríamos preferido outras condições. Mas vamos na última parte mesmo desse podcast. A parte de entender se você é uma boa conselheira. Então, vou te dar 3 perfis de pessoas para quem você vai ter que dar um conselho, seu melhor conselho para cada uma dessas pessoas. A primeira das 3 pessoas, acho que você conhecerá muito bem, é a Vitória de 10 anos atrás. Qual é o conselho que você iria dar hoje para a Vitória de 10 anos atrás, se tinha a oportunidade de encontrar com ela? Bom, essa pergunta é muito boa. A Vitória de 10 anos atrás tinha uma inocência, assim, uma pureza muito grande, e eu já me considerava uma pessoa muito madura. Mas acho que um dos conselhos muito importantes, assim, que eu vejo hoje, depois que eu tive uma fase de construção, uma fase de ascensão, e agora eu enxergo que eu, de certa maneira, cheguei em um dos degraus que eu queria naquela época, é que ninguém pode destruir a nossa bondade. E eu tinha uma bondade, assim, que muitas vezes as pessoas confundiam, né, como se fosse uma pessoa trouxa. E eu me permitia também fazer que as pessoas me fizessem de trouxa em vários momentos. Então, deixar esse limite muito claro, separar isso muito claro para as pessoas. Até onde eu sou uma pessoa bondosa, até onde isso não me pertence, né? Então, ter esse limite muito claro é um dos conselhos que eu dou. E o outro também, que tem uma coisa muito importante, é que a Vitória de 10 anos atrás acreditava muito sobre plantar para um dia colher. E hoje eu tenho certeza que isso é uma verdade, mas eu também enxergo que em alguns momentos, mais do que plantar, a gente precisa, de certa maneira, correr mais atrás, sabe? Ser mais audacioso, ser mais corajoso, ter atitudes diferentes mesmo e deixar claro para as pessoas que nós estamos plantando. Até tem uma coisa muito interessante, vou falar sobre o que a gente estava conversando antes aqui de começar o podcast, que você trouxe sobre ser, parecer e aparecer. Então não adianta você ser uma pessoa muito boa, você parecer uma pessoa muito boa e você não aparecer. Então, isso para mim é um conselho que a Vitória de 10 anos atrás tem que levar muito, assim, como uma verdade, que é ser
e transparecer e mostrar para as pessoas o que você quer e não só deixar dentro de você, porque as pessoas não enxergam e as pessoas precisam saber. Incrível esses dois conselhos, gostei muito. Você dar o crédito para de onde vem mesmo esse ser, parecer e aparecer, e do livro de 0 a 50 milhões, que acabei justamente ontem, que foi um livro incrível que recomendo para todo mundo que é empreendedor. Mas vamos justamente falar de empreendedor agora. Se você tem alguém que vem falar para você que quer abrir um e-commerce, qual seria o maior conselho que pode dar para essa pessoa? E não pode falar, não abre o e-commerce, tá? Eu já ia falar, fuja, muda de ideia. Na verdade, tem até você trouxe aqui uma pergunta muito interessante, que eu tô fazendo uma pós-graduação, né? E ontem eu tive aula. E durante a aula, o pessoal começou a falar sobre e-commerce, e aí eles começaram a falar assim: ah, mas as pessoas abrem e-commerce para ter um custo menor. Mas se o e-commerce é para ter um custo menor do que uma loja, por que vai fazer isso, isso, isso? E assim, eu fiquei, gente, de onde as pessoas tiraram isso, né? Então, realmente, pensa que ter um e-commerce é um custo menor do que um negócio físico, quem não tem um e-commerce ou quem tem um e-commerce que ainda, né, não está dando frutos. Porque para você ter um e-commerce rentável, você precisa investir. Então, assim, é um empreendedor quer abrir um e-commerce, tenha consciência que você vai precisar investir no seu e-commerce para o seu e-commerce dar certo. Não é um negócio de baixo investimento, não é um negócio de baixo custo. Mas eu enxergo que o e-commerce tem muitas vantagens, né, diferentes de uma loja física, que você consegue atingir o país inteiro. Você consegue atingir o mundo todo, se você tiver estrutura e desejo disso, né? Então você pode vender aqui de São Paulo e entregar no Amazonas, em qualquer lugar do país. E a sua marca ganha essa expressão nacional, né, internacional, de maneira muito mais ágil do que ter um negócio físico. Então, o e-commerce ele te possibilita chegar a lugares que que uma loja física não consegue te possibilitar. Mas tenha a consciência de que dá muito trabalho. E não existe uma receita de bolo, não existe uma receita milagrosa. É um monte de pequenos detalhes, junções de acertos que vão te fazer chegar lá. Obrigado, porque levantou agora dois pontos interessantes. Ontem estava falando com uma pessoa que tem um pequeno e-commerce e que me ligou para saber qual estava a receita para dar certo. Então, acho que o primeiro ponto mesmo é isso, pessoal. Não existe receita, existe boas práticas, mas cada e-commerce, cada negócio vai ser diferente, porque pode ter um público diferente, um mix de produtos diferente. E então, isso vai impactar. O segundo ponto mesmo, o e-commerce ele não dá menos dor de cabeça que uma loja física, só você muda as suas dores de cabeça para outras. É um mundo que continua depois de, acho que 17 anos nesse mundo a me apaixonar. Muitas vezes quis sair desse mundo, mas não consegui, porque tem uma coisa mesmo que está um pouco mágica aqui. Enfim. Pessoal, se você quer abrir um e-commerce, podem vir, vocês vão sofrer, mas vai ser pelo bem. E a última pergunta, justamente o último conselho que você vai dar é para uma pessoa que quer desistir do seu e-commerce. O que você iria falar para uma pessoa que quer desistir? Vou te passar um contato, NM, eles vão te ajudar, vai ser tudo resolvido. Brincadeiras à parte, mas é verdade. A primeira pessoa que me procurasse falando que estava com dificuldades, eu indicaria vocês. Mas eu acredito muito no futuro do e-commerce. Assim, eu com certeza falaria para essa pessoa não desistir, procurar ajuda realmente, porque para você ter um e-commerce de sucesso, você vai ter vários e-commerces que não vão dar lucro, primeiro. E, assim, eu posso falar pela minha experiência mesmo, dos 10 anos de e-commerce que eu tenho, quase 7 foram e-commerces no vermelho.
né? Então, isso para mim, inclusive, era uma coisa muito complicada, sabia, Nico? De entender, assim, que eu ficava pensando, pô, que boa profissional eu sou, se eu só trabalho em e-commerce que não dá lucro, né? Mas depois, assim, de trabalhar em um e-commerce de sucesso, eu enxergo hoje que não tem uma receita de bolo, né? Como eu disse, não tem uma receita. É um conjunto de vários acertos. Então, assim, para ter um e-commerce que dá certo, que dá lucro, que tem sucesso, você vai errar muitas vezes. E é importante não desistir e mudar. Muda. Tenta de outra forma, tenta de outra maneira, procura ajuda, pessoas que tenham experiência, que consigam te ajudar. E assim, claro que você pode procurar ajuda em pessoas que têm experiência, por exemplo, num amigo, num vizinho, mas procura realmente profissionais da área, né? Profissionais qualificados. Faz um curso, uma especialização, tem muitas questões, como o Nico disse, boas práticas, né? Tem muitas boas práticas no mercado que você pode aprender e aplicar no seu negócio que vão te dar bons resultados. Então, não desista. Procure ajuda, vai estudar, é muito importante, porque e-commerce tem uma bagagem muito grande sobre números, né? Entender sobre os indicadores é muito importante para o negócio dar certo. Perfeito. Gostei muito dos seus 3 conselhos. E acho que é exatamente mesmo esse perfil de pessoas, além dos conselhos, esse tipo de conversa que estamos procurando nesse podcast, conseguir entrar um pouco mais a fundo e conseguir trazer esses pontos para as pessoas. Então agora toquei todos os assuntos e até para ser sincero, adicionei algumas perguntas no meio, porque vi algumas aberturas para ir mais a fundo em alguns assuntos, mas porque tudo tem um fim, eu preciso parar minha parte agora. Só que antes de concluir, sempre estou perguntando para as pessoas se tem uma coisa que você acha que deveríamos ter conversado aqui, um assunto, uma coisa que você gostaria de ter falado aqui e que não tocamos nessa quase uma hora aqui. Olha, Nico, assim, acho que nós tocamos assim bastante em pontos importantes, mas também tem uma questão que eu acredito muito, que é sobre pessoas, né? Para você ter um bom negócio, independente de qual seja, você precisa ter uma rede sólida de pessoas dentro da sua empresa, dentro do seu time, né? Então, a gente não está falando só com empresários, a gente está falando com colaboradores também. Então, construir um time com pessoas que você possa contar e entender que as pessoas não são perfeitas, as pessoas têm suas qualidades, seus defeitos, e conseguir usar as pessoas da melhor maneira, usar, que eu digo, né? Conseguir aproveitar as pessoas da melhor maneira possível com o que elas têm de melhor a te oferecer. Isso, para mim, faz com que qualquer negócio dê certo. Perfeito, estamos super alinhados sobre a importância das pessoas. Acho que é a primeira vez que tocamos tanto o assunto das pessoas dentro do e-commerce nesse podcast. E uma coisa que faz total sentido e que acho que toda a amizade que temos hoje foi baseada mesmo nesse lado mais humano e através do profissional. Então, de fato, seguimos o caminho que falamos mais cedo, de se conhecer no profissional e virar amigos por ter os mesmos valores. Acho que dentro de encontrar as boas pessoas, tem que encontrar pessoas, não a melhor pessoa do mercado, mas a pessoa que vai ser mais alinhada com os valores do time e do gerente ou da gerente e da empresa como um todo. Então, acho que uma linda conclusão, acreditem nas pessoas, tomem cuidado, cuidem bem das pessoas. E de nosso lado, nos vemos num próximo episódio. Muito, muito obrigado, Vitória, para a sua presença hoje. Você veio especificamente para gravar esse podcast.